voz que chamava seu nome vinha da caixa de madeira com 2 pequenas portas e que estava acomodada sobre a mesa de centro. Estava sentada em frente à caixa, ansiosa para abri-la. Um cheiro forte, doce e pútrido tinha tomado conta da casa, mas ela já não sentia mais. Estava acostumada. Os insetos apareciam aos montes, mas ela estava feliz em dividir sua casa. A voz dizia para não se preocupar com isso. A voz era sua companhia e sua guia. Abriu finalmente a caixa. Dentro dela, tufos de cabelo e pequenos objetos que não tinham valor nenhum, mas que cuidadosamente ela retirou e colocou de lado na mesa. Aproximou o rosto da caixa e sentiu uma vontade incontrolável de entrar ali. Sabia que era impossível, a caixa não acomodaria nem o seu pé. Mas ainda assim, foi se aproximando devagar. Enfiou o nariz na borda da caixa e aspirou fortemente. Sentia cheiro de mofo. Afastou-se e viu os insetos começando a subir na mesa. Outros subiam pelas suas pernas, costas, pescoço e através dos seus braços, alcançavam a mesa e corriam para dentro da caixa. Sentiu inveja dos insetos entrando em fila na caixa. Aranhas e ratos foram os próximos, e ela sentiu que era sua vez. Aproximou a cabeça e forçou pela pequena passagem. Os ombros passaram em seguida, a cintura e as pernas, finalmente. Ficou de pé lá dentro. Era escuro e quente. Caminhou alguns passos e viu uma luz fraca como uma vela ao longe. A voz agora estava em todos os lados. Não conseguia entender o que diziam, mas ansiava pelos sussurros. Finalmente avistou uma cadeira. Nela estava sentado um homem. Era velho, as costas arqueadas com uma corcunda enorme e protuberante. Ele se esforçou para virar a cabeça na direção dela e disse: "Me solte." Ela desamarrou os pulsos e depois os pés do velho e afastou-se alguns passos. O velho levantou-se, apoiou-se nos braços da cadeira. Ela chegou bem perto. O homem ajeitou seu corpo e ela ouviu os ossos estalarem enquanto ele levantava os braços, como se espreguiçasse depois de anos preso na mesma posição. Ele pareceu absurdamente magro, os olhos profundos e cinzas. Ela não conseguia tirar os olhos daquele rosto esquelético. O velho estendeu os braços e a pegou pelos ombros. Puxou seu corpo para junto dele, olhou no fundo dos seus olhos e disse: "Agora, me tire daqui." E a beijou em seguida. Ela sentiu a língua gelada dele entrando em sua boca e quis se afastar, mas as mãos esqueléticas do velho a seguraram pela nuca. A língua descia pela sua garganta. Ela regalou os olhos, mas não conseguia gritar. Ele se esgueirou inteiro para dentro da boca dela, como se ela fosse apenas uma roupa e ele agora fosse vesti-la. Ela sentiu uma ânsia de vômito, engasgou, perdeu o ar e desmaiou. Acordou e à sua frente ela viu uma janela aberta. Através dela viu sua sala. Estava agora amarrada naquela cadeira pelos pulsos e pernas. Pela janela viu uma mulher sorrindo. Era ela mesma. A única diferença eram os olhos cinzas. Soltou um grito. Mas a caixa foi fechada por fora. Paranormal FM.
Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. É isso aí, meu amigo Leonardo, tá começando o episódio número... Já até perdi a conta, cara. Acho que é 16, né? 16, meu brother. Da sua Rádio Paranormal, Paranormal FM. Paranormal FM. Isso aí, nossa ZYP23. É, rapaz, essa rádio que só cresce. É a rede TV dos podcasts. Inclusive em qualidade é semelhante. Pois é, cara. Então, vamos começar esse episódio de hoje, cara, falando de um assunto seríssimo. Sim, né? A gente só trata de assunto sério aqui, né? Óbvio, né? Porra. Primeiro que assim, vocês ouviram aí o episódio de Amityville que atrasou, né? Eu tô falando isso, foi o episódio de 2 semanas atrás, né? Isso aí. Tá lembrado, Léo, que atrasou o episódio? Tô, atrasou. A gente teve uns problemas técnicos aqui, né? Então, exato, o negócio é exatamente esse aí. Por que aconteceu, cara? O negócio foi tão bizarro lá na casa do editor que, cara, alguma coisa tentou se materializar lá e a luz da casa do Farofa ficou piscando, cara. Acabou a luz. Sim, ele perdeu o equipamento lá, inclusive, né? Cara. Perdeu equipamento, inclusive, nessa aí, ó. Sim. Então vocês estão ouvindo a gente aí, ficam rindo aí com as histórias paralelas da gente, mas, ó, fica ligado aí que o bagulho é sério. Se você não respeita o meu medo, rapaz, guarde sua coragem pra você. Falando em medo, né, cara? A gente pegou uma fama de cagão, né? Eu não vou carregar essa fama de cagão sozinho, não. Cara, assim, vamos dizer que a fama é injustificada? Não é injustificada. A gente tem um certo medo, mas é um medo de preservação. Uma coisa instintiva, não é nada assim, cagão, não. A gente só tem, medo de perder a vida, né? Cara. É exatamente isso. Só que aí tem um camarada aí, vocês vão saber quem é, que nos bastidores fica pagando de corajoso. É mesmo? Da equipe aqui? Da equipe, Não lá no nosso grupo, a gente tem um grupo, né? Uhum. Só da galera que produz o Paranormal FM. Eu, Léo, Farofa, nosso querido PH, né? Com aquela positividade tóxica que ele tem, né? O famoso gratiluz tóxico. Pô, cara, é impossível fazer qualquer coisa perto desse homem sem que ele te elogie. Cara, um negócio assim. Eu acho que Minas Gerais, cara, a água de BH deve ser uma coisa muito pura e cristalina, não é possível, cara. É muito feliz, cara. Pois é. Por que eu tô falando isso, cara? Porque eu vou dar um exposed nesse safado aqui. Tu vai abrir o jogo assim, Ribas? Vou, cara, porque ele fica tirando onda no grupo lá, querendo pagar de corajoso. Sim. Mas quando ele manda mensagem pra mim, ele manda mensagem, cara, se borrando nas calças. E eu tenho a prova aqui. E nas pautas tem sempre a observaçãozinha dele, né? Os cagões, não sei o que, papapá, né? Tirando onda. Fica zoando a gente. Né? Expõe sim, não vamos ter pena de ninguém, não. Não, que pena. Pena nada. A gente já tá aqui se expondo, já ganhamos crachá de cagão já, cara. É a vez do PH hoje. É isso aí. Vamos lá, o que a gente tem de material? Vamos ouvir. Não, olha, escuta essa pérola aqui que ele me mandou outro dia aí, ó. Cara, quando eu tava fazendo dessa pauta, eu tava fazendo ela à noite. Minha mulher, final de semana, sábado, ela vai pra casa do meu sogro. Meus meninos vão com ela vai lá, eles vão lá no churrasquinho e tal, e tomam um caldo. Eu não vou, eu fico aqui. Eu tava sozinho em casa. E eu fui pesquisar, eu caí na dessa foto, meu amigo. Quem disse que eu olhava pro corredor da minha casa aqui, pra lá dentro? Nem Ô Ribas, você tem que levar em conta que quando eu tô montando essas pautas, eu tô pesquisando tudo que tem de bizarro, medonho e assustador. Eu fico vendo essas porque... Cara, eu tô bolando uma pauta de... pro meu lá, pra acredite se quiser. Que é comunicação com os mortos, por televisão e rádio. Cara, tem uns áudios eu escutando essa de noite. Como que você não fica com na mão? A da voz do rádio lá falando assim: Mãe, sou eu, mãe. Velho, até arrepio. Aí eu vejo a foto do menino ali. E o medo de olhar pra um canto e o menino tá lá me vendo. Você tá maluco. Olha. O castigo, irmão. O castigo vem galopando. Ali. Vem galopando em cavalo branco. Olha que cagão.
Tô te falando, rapaz. O cara tira onda, mas ele mesmo tá sofrendo. É, cara, mas é isso. É isso aí, meu irmão. Cara, isso aí. E essa foto que ele mencionou aí é a foto do demônio lá de MTV, lá daquele garoto que apareceu na escada lá. Puta, aquela foto, Deus me perdoe. É. Só de lembrar já dá um negócio aqui já. Não, essa foto é sinistra mesmo. Mas, cara, é aquilo. O medo sempre vai pegar alguém, todo mundo vai ser pego pelo medo em algum momento. É isso né? aí. Agora você tem que ter coragem pra admitir o medo. Pra disfarçar e falar que o fodão é fácil, pô. É, cara. Mas tá aí, ó. Tá exposto aí, ó, PH. PH. Vem aqui buscar teu crachazinho de cagão. Cara, mas mesmo com medo o cara é fofinho, né? É. Aquele sorrisinho dele, risadinha. Não, minha mulher vai pro churrasco. Não vou não, fica aqui. Muito bom, velho. Aí, Ribas, quando você vier pra cá, a gente tem que marcar um churrasco lá com ele, cara. Lá em BH. Com certeza. Vai ser bom demais. Pão de queijo, né? Vai ser bom demais. Tá aí, ó. Tá exposto aí. Nossas intimidades estão aí expostas pra vocês. É, meu irmão. Cara, tá na chuva pra se molhar. É isso aí. Ninguém mandou entrar. É, como dizia o Costinha, chuvas com rajadas frescas. Igual o meme fala aí, ó. Se não tem as manhas, não entra não. Sem a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Irmão, isso aí. Pra entrar tem que saber. É isso aí. Bom, Léo, agora mudando de assunto aqui, a gente vai falar um assunto sério. Aliás, esse é o primeiro episódio que nós não estamos entrando direto no assunto aqui, né? Exato, a gente tá com o espaço dos anúncios. Exatamente, mas é por um bom motivo, a gente nem sabe se essa parte do programa vai ficar no início, se a gente vai botar no final, vai decidir ainda, mas hoje são anúncios importantes porque são coisas que vão mudar aí, tirando o cagaço do PH, são coisas que vão mudar o futuro aí do Paranormal FM, né? É isso. Exatamente. Bom, a primeira coisa, cara, é que a gente agora tem um Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Olha aí, como é que a gente entrou no capitalismo com força. É isso aí. Se você entrar aí na descrição desse episódio e até lá no nosso Instagram também, vai ter o link do Apoia-se, que é o www.apoia.se/paranormalfm. É isso aí, pra apoiar a gente. Esse é o seu canal. A gente tá com o Linktree, né, cara? A gente tá com o Linktree pronto aí, tá no Instagram, tá o Linktree, se você quiser, porque lá fica mais fácil centralizar tudo, né? E a partir desse encontro que você precisar pra falar conosco, pra mandar mensagem, pra usufruir do benefício de ser um cliente Paranormal FM. Cara, o que acontece? Como o Léo falou, lá no nosso Instagram tem um link lá na bio que vai pra essa plataforma do Linktree, e lá você encontra todos os links do Paranormal FM, inclusive o meu Instagram pessoal e do Léo também. E o primeiro link que tá lá é o link do nosso Apoia-se, né? Mas, bom, eu acho legal a gente dar esse contexto aqui do porquê da plataforma de financiamento coletivo. Hoje em dia não existe ainda um sistema de monetização para streaming de áudio, por exemplo, né? Até tem a possibilidade de virar exclusivo do Spotify, mas isso é uma coisa que acontece via convite, não é, eu quero virar exclusivo. Não, tem que acontecer. Enfim, e fora isso, não existe. O Paranormal FM está disponível em várias plataformas que eu nem conheço, inclusive, tá lá disponível de graça, né? Sim. E não existe um sistema para monetizar isso, né? Sim. Então, hoje a gente está com 16 episódios contando com esse aqui, e o custo de manter essa estrutura, né, de gravar, de edição, claro que, assim, parte da nossa equipe nem ganha nada, né, eu e o Léo a gente não ganha nada, tudo, e o intuito nem é esse, né, por enquanto, mas assim, é uma estrutura cara que precisa se manter, e a gente não tem como manter isso durante muito tempo, né, a gente resolveu seguir, investir, né, dar esse investimento inicial, pra gente poder provar o formato, né, e ver se realmente ia vingar. E, cara, a gente tem recebido muito feedback legal, né? As pessoas estão realmente gostando do Paranormal FM. A gente recebe muita mensagem lá no Instagram de elogio e tudo. Tem uma galera que critica, que não curte que a gente sai do assunto, por exemplo, né? Sim, Mas isso aí é inevitável, não tem como. Cara, a verdade é que quando começou a primeira gravação minha, eu tava super travado e com medo justamente de fazer isso, ficar desviando do foco, né? Sim. Não ter conteúdo pra falar do assunto. Mas a gente chegou num ponto, assim, que é a minha relação e do Ribas, né? Quando a gente se encontra, a nossa amizade já vem de 20 anos. Então, quando a gente se encontra, a gente troca ideia, cara. E a gente fala de diversas coisas, uma coisa puxa a outra. Sim. E a conversa entre amigos, eu acho que é assim, né? Pelo menos com meus amigos. Isso aí não tem como mudar. Faz parte do DNA do Paranormal FM. Exatamente, cara. Que é feito por mim e pelo Léo, obviamente.
obviamente, pelo PH, o Camilo e o Farofinha, mas eu digo na questão de... No tocante de apresentação aqui, é eu e o Léo, né? Então, não tem muito como fugir disso, é a nossa essência aqui pra vocês, né? Mas é pouca gente que reclama, na verdade, né? A gente sabe que nem todo mundo vai curtir, né, cara? O formato, o nosso timing, né? Isso aí, pô. Por isso que existe 1 milhão de podcasts, porque você, meu irmão, pode escolher a vontade que você quer, né? Exato. E aí, cara, por que a gente fez esse Apoia-se aí? Primeiro, pra gente conseguir ter fôlego pra continuar fazendo. Sim. Né? É um programa de entretenimento, né? Assim, que não tem custo nenhum pra quem tá ouvindo. Uhum. Então a gente resolveu criar essa plataforma para quem quiser apoiar o projeto, que faça parte com a gente aqui e tudo. E como é que a gente resolveu fazer isso agora, no início, né? A gente tá na parte inicial dessa questão do financiamento coletivo. Por enquanto, a gente criou um apoio lá de R$5 ou mais. Para quem quiser pagar mais, não tem problema nenhum. E a gente fez um sistema muito básico aqui de recompensas, vamos dizer assim. Sim. Né? Bom, e aí pra deixar claro, Léo, a gente não vai criar um grupo de WhatsApp, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive, eu e o Léo. Sim. Por que a gente não vai fazer isso? Porque grupos de usuários e de apoiadores que seja, é muito legal pra trocar informação, pra, né, interagir com a gente ali e tudo, mas tem um problema muito sério que é a questão de moderação. A gente não... Eu e o Léo, a gente não vai conseguir colocar tempo ali pra gente ficar moderando esses grupos, né? Sim. Eu, no projeto que eu tive anteriormente, o grupo ainda tá lá funcionando, mas a gente teve vários problemas lá de... Cara, coisas que não deveriam estar ali, aí você tem que intervir, é um negócio complicado, né? Então... E a real é que já existe, cara, já existe uma plataforma pra isso. O Instagram, você entra lá, comenta, e você conecta com todo mundo que tá conectado ali, se você quiser. Ó, gostei desse comentário, comento aqui. Não gostei, comentário, eu quero falar com a pessoa particular, você manda mensagem pra ela diretamente. É isso aí. Então, cara, a gente não precisa ter um grupo especificamente pra isso. Acho que não tem essa necessidade, né? Pois é. É claro, se você é fã, quer criar um grupo do Paranormal FM de fãs e juntar a galera que você conhece ali que ouve também, não tem o menor problema, né? Claro, me chama que eu vou entrar. A gente nem tem o controle disso, mas o que eu tô dizendo aqui é que, assim, eu e o Léo, a gente não pode ter esse compromisso de ficar... Porque quem entra num grupo através do Apoia-se, espera-se que vai ter uma moderação lá, uma administração, e a gente não tem como oferecer isso, né? É uma coisa que não é realista pra gente hoje. Sim. Então, o que a gente decidiu aqui pro nosso Apoia-se? De recompensa, né? Vamos dizer assim. A primeira coisa, Léo, que a gente definiu aqui vai ser o seguinte: a gente vai fazer uma reunião mensal, que a gente vai definir ainda o dia, talvez a gente faça... Vou dar um exemplo aqui, tá? Isso não tá definido ainda, mas, por exemplo, última sexta-feira do mês, vamos dizer assim. Sim. Né? Ou algo parecido. Talvez não sexta, porque sexta é um dia complicado pro Léo também, que o Léo é crooner. Eu sou crooner. Então, assim, a gente vai definir esses dias, mas a gente vai fazer uma reunião mensal só com os apoiadores. E aí também a gente vai definir qual a plataforma que vai ser, se vai ser o Google Meet ou o Zoom. Ambas as plataformas têm limitação de número de gente, então dependendo do número de apoiadores, a gente vai fazer mais de uma reunião para acomodar todo mundo. Isso. E essas reuniões vão servir para quê? Primeiro pra gente interagir, né? Pra gente se aproximar, porque querendo ou não, vocês vão estar financiando o Paranormal FM, né? Isso. E vão estar ajudando a gente a continuar produzindo. Então é legal ter essa troca, ter feedback de vocês quanto apoiadores, né? Então essa reunião vai ser para isso e também para sugerir temas para pautas. A gente pretende citar também no final do episódio, por exemplo, você deu uma ideia de um tema, a gente gravou esse tema, a gente vai citar a pessoa, o apoiador que deu a ideia dessa pauta também. Isso aí. E a gente vai anotar essas sugestões em toda reunião que a gente fizer. Exato. A gente vai integrar mais as pessoas porque a gente tem visto um crescimento constante e a gente quer que as pessoas participem do jeito que elas puderem, quiserem, né? Exatamente. Além disso, a gente vai fazer esporadicamente sorteios que a gente não sabe ainda sobre o que vai ser especificamente. Pode ser algum objeto colecionável, pode ser camisa, né? Pode ser, isso a gente vai definir ainda, mas a gente vai ter sorteios esporádicos, talvez a cada 3 meses, ainda a gente não definiu ainda. Sim. Só pros apoiadores, exclusivo pros apoiadores, né? Isso. Então é isso, a gente vai oferecer isso, se você quiser apoiar o Paranormal FM, você gosta do que a gente tá fazendo, quer que a gente continue fazendo e quer, pô, beleza, como é que eu posso ajudar? Pode entrar como apoiador lá, os links estão aí na descrição dos episódios e também lá no nosso Instagram, no link do Linktree. E é isso, e aí vamos junto, vamos continuar fazendo aqui. A gente não tem planos de parar de fazer, porque a gente tá curtindo muito fazer esse projeto. Exato, exatamente. Tá sendo feito com muito carinho. E aí eu queria chegar num ponto final aqui sobre isso, que é assim, pô, beleza, Ribas, por que vocês querem, vocês já estão fazendo aí o projeto, por que vocês querem ter um apoio coletivo? É simples, cara. Primeiro, que a gente tem mais gente com a gente aqui produzindo, que também não ganham nada. Sim. A gente precisa
comprar equipamento. Por exemplo, o Camilo grava as entradas com um gravador que não é o ideal para fazer esse trabalho. Então a gente tem esse plano de comprar uma interface de áudio para ele, um microfone bom, e assim por diante. Pro Léo também, o microfone que ele tem lá é um microfone improvisado. Sim. Né? A gente quer trazer um editor, e certamente vai ser o Farofinha, né? A gente quer o Farofinha dedicado ao Paranormal FM, então isso já é uma coisa que a gente vai precisar suprir esse lado dele financeiro também, né? Exato. Então, a ideia é essa. Além disso, eu e Léo, a gente tem vários planos aqui já para expandir esse projeto para outras mídias, né? A gente tem um canal no YouTube que não tem nada lá praticamente. A gente só publica os áudios dos episódios lá no YouTube, mas se a gente tiver fôlego financeiro para produzir coisas pro YouTube, a gente vai produzir, né? E o financiamento coletivo vai ajudar exatamente aí, né? A gente tem focado também na qualidade das aberturas, né, das histórias da abertura, que são muito... E nesse caso aí, particularmente, a gente tem um agradecimento especial ao Camilo e ao Farofa, que se esmeram muito pra parada sair com uma qualidade absurda, né? Sim. Numa janela de tempo muito, muito curta, que de uma semana pra outra, né? Sim. Você tem que produzir o texto, gravar, editar, né? E aí os caras, meu irmão, estão se desdobrando. Então a gente quer mais qualidade nisso e quer também explorar essas histórias que são bem maneiras, né? Modéstia à parte aqui da gente. São bem legais essas histórias, são bem diferentes. Então a gente tem planos para isso também. Então, para tudo isso a gente precisa de base, estrutura, para fazer projeto a projeto e só entregar coisas com qualidade para vocês. Exatamente. E aí quem for apoiador vai estar contribuindo para isso acontecer, né? Obviamente. É isso aí. Sim. Então é isso. Tá dado o recado do nosso Apoia-se. Se você curte o que a gente tá fazendo aqui, entra lá. Agora, se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema. Sim. Você pode apoiar a gente de outra forma, né? Que é como? Você pode seguir a gente lá no Instagram, você pode divulgar o Paranormal FM pros seus amigos, para pessoas que você conhece, que curtem podcast, mas que não conhecem o Paranormal FM. Então, isso também é uma forma de apoio. Com certeza, pô, sem dúvida. Divulgar, né? Você expandir, trazer mais audiência, porque aí, entre as pessoas novas que virão, certamente mais gente vai gostar. Muita gente também não vai, mas muita gente vai gostar. E a família vai crescendo. Exatamente. Então, cara, o Apoia-se é um negócio incrível, porque eu acho que permite as pessoas a apoiar coisas que elas gostam de ouvir, de consumir. Sim. Tipo, você curte uma série, a série tá lá no Netflix, por exemplo. Você viu a primeira temporada, pô, legal, curti, quero continuar vendo. Aí vem a notícia, série tal foi cancelada porque não teve o retorno desejado e tal, e aí você não vê mais a série, né? O Apoia-se é justamente o contrário disso, é você poder manter vivo um projeto que você curte, né? Exato. Que você quer continuar ouvindo, né? Que te faz companhia aí nas horas que você tá indo pro trabalho, né? Ou tem gente que ouve podcast enquanto tá estudando, que eu acho incrível, né? Porque a pessoa tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo ali. É loucura. Mas eu já vi gente fazendo isso. Sim. Então, é isso, gente. O recado é esse. E, cara, fica aí a mensagem que a gente sempre dá no final, né? Quer bater um papo com a gente, quer interagir, manda mensagem pra gente lá no nosso inbox no Instagram, porque a gente sempre olha lá as mensagens, às vezes a gente demora a responder, mas a gente vai te responder. Assim, eu não sei se esse projeto crescer, né, como a gente espera que cresça, talvez não seja possível falar com todo mundo, mas assim, a ideia é que a gente faça isso enquanto a gente conseguir fazer. Sim, sem dúvida. E assim, a gente agradece muito a audiência de todo mundo. E, cara, apesar de ser o primeiro momento que a gente fala do Apoia-se, a gente incrivelmente já tem um apoiador, né, Ribas? Olha, cara, hoje, inclusive, no momento que a gente tá gravando esse episódio aqui, a gente recebeu o nosso primeiro apoiador aqui, cara. E ele mandou uma mensagem pra gente lá, o nome dele é Douglas Damael Donardo. Maneiro, que legal, cara, que legal. Pô, muito legal. Disposição maneira de ajudar a gente. É o nosso alecrim dourado do universo. É isso aí, cara. Isso aí é o primeiro grão de um silo que vai estar cheião e a gente vai poder produzir muita coisa. Com certeza, cara. A gente pode até dar um spoiler aqui, né, Léo? Você acha que vale a pena? Claro, sempre. Dos nossos planos aí que a gente tem pra fazer? Pode, cara. Pode. A gente já tá com meia hora de programa aqui, mas vambora. Vamos lá. Bom... inclusive isso que a gente tá falando aqui não vai acontecer em todo episódio, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Sim. É só porque nesse a gente tá lançando oficialmente a nossa página lá no Apoia-se. Bom, eu e Léo, a gente começou fazendo esse podcast e veio essa ideia de fazer esse texto do início narrado pelo Camilo. Que na verdade é uma coisa ali que eu acho que é a parte do podcast que dá mais medo, né? Pô, com certeza, cara. Que é a parte artística mesmo, né, cara? Porque a gente aqui falando groselha é o de menos. Só que a gente fica conversando dos assuntos, trocando ideia, mas, cara, a parte artística do programa tá nas aberturas, né? Até então, né? O talento do Camilo, cara, excepcional. E do Farofa que vem, meu irmão,
enchendo a gente de ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, só tem que agradecer. Exatamente. E muita coisa que você vê da edição aí, do Paranormal FM, e até das aberturas, são coisas... óbvio que a gente criou o formato antes e tudo, né? A ideia do formato. Mas tudo que você tem visto de novidade na edição e nessas aberturas são ideias do Farofa. Exatamente, cara. Ele, por si só, ele chega e fala, ó, isso, fiz isso e já mostra pra gente pronto. A gente, cara, foda demais. Muito legal, cara. A iniciativa dele é muito foda. Aí, sabe quando tu trabalha numa empresa, teu chefe fala assim, ó, Léo, tu tem que vestir a camisa. Sei. Esse aí é o Farofa, cara. Exatamente, cara. O cara tá vestindo a camisa. O Camilo também, né? O PH também, né? Todo mundo, né? Sim. A gente tá realmente fazendo um esforço pra entregar um produto legal pra todo mundo aí. Mas enfim, voltando pro projeto futuro que a gente tem, um deles é transformar esses textos iniciais em livro físico com ilustrações, né? Esses textinhos curtos aí, a gente não definiu qual vai ser o nome ainda do livro, né? Talvez a gente até tente fazer uma parceria com alguma editora, alguma coisa desse tipo. Sim. E aí, porque a gente precisa do apoio coletivo? Pra custear a parte de ilustração, a editoração do livro, revisão, um monte de coisa. É o que eu falei, o trabalho hoje é feito de semana para semana, então a janela é muito curta e às vezes o texto sai com problema, sai com dificuldade, e aí o Camilo resolve muito lá no talento e o Farofa também resolve no talento dele, mas a coisa precisa ser revisada, né, para entregar uma coisa legal, né? Exato, e provavelmente esse projeto do livro vai ter um apoio separado, né? Sim, provavelmente um crowdfunding, né? Sim. Exato, porque às vezes a pessoa só quer apoiar esse projeto, por exemplo, né? Sim, e tudo bem, não tem problema. Exato. E junto com essa publicação física, que a gente tem, obviamente vai ter digital também, né? Pra quem quiser ler no Kindle e tudo, ou em outras plataformas de e-book, né? Além disso, a gente quer fazer um audiobook com essas narrações. Sim. Qual é a ideia que a gente tem de fazer essas narrações? A gente não vai usar as narrações que já estão prontas no podcast. Por quê? Porque isso já foi, isso vocês já ouviram. A ideia é fazer um negócio, Léo, profissional, assim, nível extremo. Por quê? A gente pensa em alugar um estúdio profissional para fazer essas gravações, trazer o Camilo para fazer as vozes principais e trazer outros atores para, por exemplo, você tá ouvindo a narração do caso da Beth do Barney Hill, por exemplo, trazer uma atriz mulher para fazer a voz da Beth. Sim, né? Sim. E aí até trazer um ator negro para fazer a voz do Barney, né? Que aí, pô, imagina, seria um sonho, né, cara? Cada um atuar na sua característica mais próxima ali, né? Exato. E aí o Camilo vai ser o fio condutor disso aí, entendeu? Ele vai dirigir essas gravações, ele vai pro estúdio com essas pessoas, então... E ele nem sabe ainda, né? Ele nem sabe ainda, ele tá sabendo agora. Olha a pica que a gente tá arrumando pra ele. Meu irmão, a gente fazendo um compromisso aqui que a gente... Bom, é sonho, cara. Sonho é pra sonhar, né? Vamos jogar, então, né? Joga no universo. Isso que a gente tá falando aqui, por enquanto, é uma ideia. Sim, né? sim. É um brainstorming que a gente fez aqui. Agora, se vai sair do chão ou não, a gente não sabe ainda. Vai depender dos apoios que a gente tiver e do que a gente conseguir arrecadar aí de gente, né? Principalmente de gente empenhada em querer ver a coisa acontecendo. Né? Exato. E a ideia é que isso seja uma série, né? Não vai ser um livro, vai ser uma série de livros e audiobooks, de audiodrama, né? Com essas histórias aí. E aí, por exemplo, sei lá, a gente faz um compilado de 20 episódios, por exemplo, que eu acho que é muita coisa, talvez seja menos do que isso. Então a ideia é ter essa série do Paranormal FM, né? E expandir o que a gente tá fazendo aqui para outras mídias. Essa é a ideia que a gente tem, além de outras que estão muito embrionárias ainda. E aí você, sendo nosso apoiador, você vai ajudar a gente a tirar essas ideias do papel aí. É isso, basicamente é isso, cara. A gente vai trazer vocês para mais perto, vai precisar pegar o apoio que a gente precisa para manter a qualidade e crescer a qualidade e manter o projeto de pé. E, cara, independente disso, a gente vai fazer enquanto tiver força. Vamos com força que o terror não para nunca. É isso aí. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Vamos lá, Ribas, vamos trabalhar então, que nosso nome é trabalho e nosso sobrenome é Hora Extra, irmão. Vamos falar aí, hoje de um assunto, cara, que me interessou muito quando o PH mandou a pauta. Eu falei, cara, que troço maneiro, assim, não conhecia a história. Maneiro é questionável, né? Mas tudo bem. Maneiro que eu quis dizer interessante, né, cara? Não quer dizer que eu não tenha medo, mas é bem legal, assim, a história por trás do objeto.
Aliás, a gente tem que parar de falar desse negócio de dar margem, que a galera já sabe, meu irmão. É verdade, né? É tipo o Capitão Nascimento. Pô, meu irmão, 20 anos de curso. É isso aí. Pô, não, né? Já deu, né? Se você chegou nesse episódio, com certeza você já sabe que não pode. Ou pelo menos deve evitar comprar livros amaldiçoados. Comprar quadros amaldiçoados, né? Sim. Comprar uma casa onde tem havido um assassinato em massa ali dentro. Decifrar livrinho maldito. Né? As coisas seriam bom evitar, né? Cara, livrinho maldito nunca é assim, pô, vou decifrar esse livro aqui e vou descobrir a cura do câncer. Não, meu irmão, tu vai acordar um demônio milenar que vai devorar a raça humana. Então deixa isso pra lá, né? É isso aí. É basicamente isso, cara. Basicamente isso. É isso aí. Bom, e para ficar nessa pegada gostosa e familiar, a gente vai falar hoje de um assunto chamado caixa D-Book. Né? Já ouviu falar desse assunto, Ribas? Qual é a boa? Já, é o demônio pra viagem. Demon in the Box. É aquela famosa caixinha de comida oriental, né, chinesa? Aquela caixinha quentinha, vem com demônio dentro. Nem todas vêm, mas essa aqui é especial, né, cara? Que na verdade não é um demônio, né? É um espírito humano corrompido, né? O que se transformou num demônio automaticamente, né? Ah, sim. É o Alexandre da viagem. Exatamente. O Alexandre não é mais um humano. Ele é um demônio agora, cara. Tá entre lá e cá, assustando a gente. Sim. É isso. Bom, uma referência boa desse assunto aqui é realmente o filme, né, cara? Possessão, o filme de 2012. Tá disponível com certeza aí nos streamings da vida aí. E assim, quem já assistiu o filme, né, deve ter ficado curioso com a história da garota que compra uma caixa. Ela compra uma caixa de madeira bonita. Ela vê um garage sale com o pai dela. Compra uma caixa, vem com os entalhes. Uma caixa super bonita mesmo. Ela se apega ao objeto, leva pra casa. E aí, cara, começa a se comportar de um jeito bem esquisito, sabe? E começa a ter uns problemas lá, umas alucinações e tudo mais. E essa história da caixa, ela é baseada numa história real. E essa história que a gente vai contar pra vocês hoje. E aliás, o garage sale cara, assim, é a maior chance que você vai ter de comprar um objeto maligno num garage sale, cara. Porque tu não sabe a origem, cara. A pessoa quer se livrar de alguma coisa, não é de graça, né, meu irmão? Às vezes, sei lá, a tataravó do cara morreu, o cara pega as coisas dela pra vender no garage sale. Sim. De onde veio aquilo, tu sabe? Tu não sabe a procedência. Não sabe. E aqui vai esse alerta pra vocês hoje. Bom, os poderes e manifestações do mundo sobrenatural, né, eles existem desde sempre, né, velho? Sim. São tão antigos quanto a humanidade. Então, desde que os humanos têm consciência, a gente tem medo de alguma coisa e aí começou a questão sobrenatural. Eu acho que muita coisa de ruim vem do próprio ser humano mesmo, cara. Ah, sem dúvida, né, cara? Com certeza. Maldade que a gente faz, né? Energia que a gente exala do mal, né, cara? Isso direto, né? Tá aí o Jeffrey Dahmer que não deixa a gente mentir. Sim, sim. Exatamente. É um fruto de um mal, né, cara? Humano e, porra, é até estranho, você sente uma certa afeição pelo cara em algum momento, mas você vê que é merda pura ali, né? Cara. Porra. Bom, e assim, desde antigamente tem relatos, né, manuscritos que descrevem, né, instruções sobre rituais para evocar poderes das trevas. A gente falou muito disso no último episódio, né, sobre os livros malditos e bizarros, né? Sim. E esses rituais servem para libertar e aprisionar entidades de outros mundos, né? Porventura venham pra cá pro nosso lado, né? Mas às vezes a visita não é desejada, você quer se livrar daquilo, então você tem que ter não só um ritual pra trazer, como tem que ter um pra mandar de volta, né, velho? É tipo quando eu era moleque e fazia o jogo do compasso. Pô, esse jogo do compasso voltou a ficar famoso, assim, 15 anos atrás, né, cara? Voltou a rolar com força, cara. O jogo do copo, eu tava de Ouija, né? Tava de Ouija. Pô, isso tudo aí, cara, putz, aí tu chama, né? E como é que você manda embora, né? Então, antes de aprender um ritual pra soltar, você tem que aprender um ritual pra aprender, né? Você aprender. Então, você tem que primeiro aprender a aprisionar pra depois poder soltar. Pra soltar é Activia e pra prender é o que? Farofa, sei lá. E o cara, sai fora, bicho. Pô, irmão, eu sabia que essa piada vinha. Sabia, já tava esperando. Então, valeu aí, parabéns. Quem chamou esse cara, né? Farofa depois bota aí a sonoplastia necessária aí pra enfatizar a tua piada, Ribinha. Pois é. Bom, e a gente fala dessa questão de objetos, né, cara? Você ter objetos, comprar objetos que trazem uma história, né, cara? Sim. E é o caso dessa caixa que chama caixa de book. Essa caixa é uma caixa de vinho antiga, né? Ela tem uma história pregressa que depois de investigações, né, elas chegaram à conclusão que dentro dela existe um Dybbuk. Que no folclore judeu, um Dybbuk é um espírito humano que pecou, que errou muito na vida, e devido a esses pecados ele fica vagando incansavelmente, né, até que encontra refúgio no corpo de uma pessoa viva. Ou seja, ele fica pra lá e pra cá, até que arruma um hospedeiro pra poder tentar voltar, né? A caixa de book, ela ganhou notoriedade quando ela foi leiloada no eBay, acompanhada de uma história de horror contada por Kevin Mannis, que foi o seu primeiro comprador, e foi a inspiração original pro filme Possessão, que a gente falou lá no começo do episódio. Cara, eu acho que assim,
Eu não tô querendo duvidar desse negócio aí, né? Até porque eu sou um cara que acredita nas coisas. Eu dou crédito pras coisas. Sim. Até que se prove o contrário. Mas, cara, já é um negócio meio de se desconfiar, né? Uma parada que o cara jogou no eBay lá e botou essa história. Porque o eBay não é pra isso, né, cara? Sim. E, tipo, tu fica na dúvida, pô, será que isso é verdade mesmo? Ou será que esse cara quis fazer uma onda aqui pra, sei lá... Sim, uma jogadinha de marketing pra né, favorecer aquilo ali, né? Começar a parar... Bom, não sei, velho, mas eu acho suspeito. Sim, verdade, mas, enfim. verdade. Bom, mas a história por trás é boa, e por isso que a gente tá falando dela aqui, né? Não, com certeza. Não, de novo, a gente não tá aqui pra dar o aval da verdade, né? A gente só tá trazendo aqui. Você que decida aí se você acredita ou não. A gente sempre fala isso, nosso compromisso aqui é de zero com coisa nenhuma. A gente tem compromisso com nada, a gente só comenta as coisas aqui, dá nosso parecer, nossa ideia, e cada um se responsabiliza por si. Pois é, parafraseando o PH, acredite se quiser. Acredite se quiser, meu irmão. Sim. Bom, Léo, seguindo aqui a linha do tempo dessa historinha maldita aí, né? O primeiro comprador foi o camarada lá, o Kevin Menes. Esse camarada aí, cara, ele era dono de uma lojinha de móveis, né? De móveis que eram restaurados, né? Provavelmente pegava de alguma casa alguém que morreu, alguma coisa assim. Ou gente que não queria mais um móvel que era velho, ele pegava e reformava e revendia esses móveis aí, né? E ele era um cara que via disso, ele via comprando e revendendo coisas, né? Coisas usadas. Tipo aqueles caras daquele programa American Picker, eu esqueci o nome em português. Os caras que tinham uma van e viajavam pelos Estados Unidos comprando coisa antiga. Compra relíquias, né? Sim, acho que é caçadores de relíquia aqui no Brasil, cara. Caçadores de relíquias, é isso aí. Acho que é. O cara era tipo isso aí. Ele vivia pulando de venda de garagem por venda de garagem, né? Pra tentar achar uma raridade, alguma coisa interessante pra vender na loja dele. Sim. E aí ele parou numa desses garage sales aí e comprou alguns móveis, né, cara? E aí, entre esses móveis aí antigos que ele comprou, tinha uma caixa de vinho, né? E a descrição que ele dava é que essa caixa era menor do que um engradado de cerveja, né? Com 2 portas pra frente. E ele era decorado... Olha isso, ainda tinha decoração de uva. Cachos de uva entalhados assim na porta, né? Sim. A caixa do filme e a caixa real, né, que foi vendida, né, pelo eBay, elas são diferentes. A caixa do filme, ela é mais dramatizada, né, cara? Uma caixa mais sofisticada, assim, bem maneira. E a caixa que a gente tá mencionando aqui, original, ela é um armarinho que cabe 2 garrafas de vinho, basicamente isso, cara. Mas isso aí faz parte da adaptação de Hollywood, né? Claro, pô, sem dúvida. Os caras têm que tornar o negócio mais interessante ali pro espectador, né? Tá aí. Sim. E é bonita a caixa, é bonita mesmo, é bem maneira a peça do filme. Sim. Da vida real é meio cafona, né? Não é tão bonita, não. É um armarinho, né, cara? É um armarinho, assim, cabe 2 garrafinhas de vinho, deve ter uns 40 centímetros de altura. Sim. 2 portinhas na frente e tal, basicamente aquilo. Sim. Parafraseando o Nerdcast, é chique vovó. Essa caixa aí. É isso aí mesmo, é basicamente isso. Aliás, cara, a galera achou que eu falei mal do Nerdcast naquele episódio lá. Não falei mal, cara. Eu falei, vai ouvir o Nerdcast no sentido de não dar medo e ser divertido. Só isso. Pô, a gente nunca fala mal do Nerdcast, né, cara? Foi minha primeira experiência com podcast, foi com o Nerdcast, cara. Cara, eu amo o Nerdcast. Pô, o Nerdcast do Silvio Santos, maravilhoso, velho. Sim. Pô, bom demais. Pois é. Bom, e aí seguindo aqui, ó. Quando ele tava indo embora... Esse camarada aí, o Kevin, né? A neta do senhor Ravella, que era o dono lá do garage sale, né? Que tava vendendo os móveis no local, falou pra ele que essa caixa de vinho era da avó dela. E que dentro da caixa continha um D-Book. E falou pra ele o seguinte, ó, essa caixa você nunca abre essa caixa. Porque tem um D-Book aí dentro. E aí, o desejo da avó dela era que as pessoas respeitassem essa questão aí. Bom, deixa eu fazer uma observação nesse caso aí. Ela alertou, cara, o cara que tinha um D-Book ali dentro, que ele ia comprar, e o problema, a pica era dele agora, ó. Essa pica agora é tua, tá? Foi um negócio meio desonesto, né? Não, tu pelo tá vendendo contrário, a caixinha cara. lá. Não, mas tipo, beleza, tu tá vendendo a caixinha lá. O cara, pô, vou levar essa caixinha aí. Sim. Quanto é? Tanto, $20. Tá, toma aqui o dinheiro. Ó, você já comprou, mas só pra você saber, você tá levando um demoninho aí dentro, tá? Cuidado. Pensando por esse aspecto, é verdade. Mas eu acho, cara, que faz parte da progressão. Pra você passar pra frente, você tem que avisar. Se você enganou a pessoa, aí contigo, né? Tua consciência. Mas ela avisou. Tanto que ele, quando fez o anúncio do eBay, cara, ele avisou e ele, especificou a história, detalhe por detalhe, tudo que aconteceu depois que ele comprou a caixa. É o por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Ele que, usou isso, né, cara? Foi literal, descreveu tudo e aí acabou que favoreceu, né? Vendeu com mais facilidade a caixa dele. Pois é. Com certeza, tem gente que gosta dessas paradas, né, cara? Sem dúvida. Bom, e esse camarada aí, o Kevin Menes, ele percebeu que essa moça aí, né,
que era a neta da dona original da caixa, ela tinha uma ligação meio sentimental com aquele objeto ali, né? E aí ele tentou devolver. Eu acho que é um caô, ele tentou devolver porque ele ficou com cagaço mesmo, eu acho. Pode ser. Bom, e aí ele informou pra ela que era melhor ficar com a caixa ali, mas a moça ficou curiosa e disse, você comprou, agora leva. Aí, sim, né? Sim. Não, ela ficou furiosa. Ela falou, não, agora é tua. Comprou o cartão. É o que tu falou, né? Ela usou daquela artimanha, deixou ele gostar da caixa, achou bonitinho. Leva e agora tá contigo. Pois é, até porque se ela não quisesse vender, né? Digamos que ela tinha ficado chateada porque o cara comprou. Sim. A caixa não deveria nem estar ali pra vender, pra começo de conversa. Exatamente. Ela deve ter falado baixinho. Tem um demônio na caixa. Ele o quê? Não tem um demônio na caixa. Ele não entendi. Tem um demônio na caixa. Falou de chamadinho pra ele não se ligar. Ai, caramba, cara. Bom, e aí, cara, o Menes pegou a tal caixa e foi embora e levou pra loja dele. No dia seguinte, cara, ele viajou pra resolver umas coisas, né? Enquanto a funcionária dele, uma moça chamada Jane, ela chegou pra trabalhar, cara. Ela desceu até o porão, né, da loja, onde ficavam os objetos, e ela escutou um barulho de vidro quebrando, cara. Olha que bizarro. Sim. Quer dizer, bizarro. O vidro quebrar é normal, né? Às vezes não tava bem apoiado ali, tombou, quebrou, né? Pode acontecer também, ou cai alguma coisa em cima, né? Eu imagino que esse porão aí devia ser os objetos novos, né? Que ele não devia... devia ser o estoque lá que ele guarda pra depois organizar, né? Organizar e até ele reformava também, né? Sim, sem dúvida. Então devia ficar ali pra ele analisar, isso aqui precisa de um polimento, isso aqui tá com uma rachadura, tem que consertar, ou algo assim. Bom, e aí ela escutou esse barulho lá, cara, e as lâmpadas do porão começaram a piscar igual na casa do Farofa. Sim. Exatamente. Ó, cara, a gente fica gravando essas coisas aqui, cara. Eu tô esperando o dia que vai summonar algum bicho aqui em casa, cara. Cara, é isso. Vai acontecer algum momento, tá? Então, a gente passou perrengue em um episódio aqui gravando, que não gravava nada, tudo deu problema. Minha gata tá dormindo aqui do lado. Enquanto ela tá tranquila, exato. Ela é o meu termômetro. Fica de olho nela aí. Se ela meter o pé, tu sai fora também. Bom, cara, e aí as lâmpadas começaram a piscar, igual na casa do Farofinha lá, e aí além disso, subiu um cheiro horrível, um fedor, né, que empesteou o local, né, cara. E aí, aliás, eu vou lançar um desafio aí pra quem tá ouvindo, cara. Conta aí quantas vezes a gente pronuncia a palavra cara nesse podcast. A gente fala bastante. É Rio de Janeiro, né, irmão? Cara. Tem jeito. Pois é. Além disso, Léo, além dessas lâmpadas aí falhando e o cheiro horrível, tinha objetos maiores ali e pesados que começaram a ser derrubados no chão, cara. E aí ela ficou muito assustada, óbvio, né? Ela ficou muito assustada, ela correu pro andar superior e ligou pro Kevin, né? Falou, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Tipo, fui lá no porão e ela relatou pra ele o que aconteceu, né? Das lâmpadas, o cheiro ruim, né? Aí quando ele atendeu o telefone, cara, ao invés de ouvir a voz da funcionária, ele escutou uma voz, olha isso, ao invés de ouvir a voz da Jane, era uma voz falando palavrão com ele. Sim. No telefone, não era a voz dela falando. Ou seja, o demônio entrou na linha telefônica, né, do cara lá. Já tava se manifestando ali. Cara, tu imagina, tu é dono de uma loja, aí tu recebe uma ligação da tua funcionária e vê uma voz bizarra falando palavrão. Ele devia achar que, sei lá, estavam roubando a loja, alguma coisa bizarra acontecendo, né? Cara, ele voltou batido pra loja, voltou correndo. Aí ele voltou pra loja, né, cara, e encontrou a Jane escondida atrás do balcão, cara. Meio em choque, assim, muito assustada, né? E ela foi embora e nunca mais voltou, cara. O salário dela não paga isso, né? Não. Salário nenhum paga isso. Pô, salário nenhum paga isso, tá maluco. Pô, foi abandono de emprego, né? Tomou a justa causa. Tchau, um abraço. Pois é. E em seguida, ela foi embora da cidade, cara. Ela viajou pra Seattle, de tanto medo que ela ficou. Isso é uma mulher esclarecida, tá? Eu faria o mesmo. Uma pessoa esclarecida é isso. Sentiu, meu irmão, o demônio por perto, meteu o pé da cidade. Meu irmão, esse é o protocolo de quem carrega o crachá de cagão. Esse é o protocolo que tem que seguir. É isso, cara, é isso. Tu começa a vivenciar esses fatos aí, ver esses relatos, cara, você já sabe, ó. Começou a dar ruim, sai fora. Pois é. E aí o Kevin, ele ficou muito assustado, né, cara, com essa situação, mas ele não relacionou esse ocorrido aí com a tal caixinha maldita lá, o que eu achei uma burrice, né, porque a menina avisou pra ele que tinha um D-Book dentro, que tinha um capeta dentro da caixa. Exatamente. Ele não levou a sério, né? Ele não levou a sério. E, pô, a coincidência, né? É porque vocês não estão... isso aqui é só em áudio, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo aspas aqui com as mãos. Pô, o cara comprou a caixa, a menina avisou que tinha um demônio dentro e ele achou coincidência acontecer isso aí logo no mesmo dia, né? Sim. Que levou o negócio pra casa. Bom, ele não relacionou isso aí com a caixa, como a gente falou. Além disso, tava se aproximando do aniversário da mãe dele, cara. E aí o que ele fez? Resolveu restaurar essa caixinha linda aí e dar pra mãe dele de presente, né?
Parabéns, irmão, parabéns. É. Essa caixa aí, Léo, ela não era simplesmente uma caixa. Ela parece um armarinho, né? Pequenininho. Sim, que abre com as 2 portinhas assim pra frente. Tipo um mini armarinho. Uhum. Tinha uns objetos ali dentro dessa caixa, né? Exato. A gente vai listar aqui os objetos. Era uma moeda americana de 1 centavo, eles chamam de penny, né? One penny. Uhum. Datado de 1928. Uma outra moeda americana igual, também de 1 centavo, só que datava de 1925. 3 anos antes, né? Tinha um castiçal de ferro fundido com pernas de polvo. Ó o Cthulhu aí, ó. Tá aí, ó. Tá presente. Tinha um copo de vinho dourado. Tipo um cálicezinho, né? Eu vi a foto dessa caixa aí. Uhum. Uma estátua de granito com letras hebraicas gravadas em dourado. Tinha uma pequena mecha de cabelo louro amarrado com corda. E tinha uma outra mecha de cabelo preto, meio puxado pro castanho. Cabelo castanho, né? Sim. Também preso com corda. E um botão de rosa completamente seco. Já é assustador por si só, né? Tem cabelo humano ali dentro. Que doideira, velho. Cara, é um fantasma pra cada objeto desse aí. Cara, aí a gente chama uma menção do filme, né? No filme, no ritual lá, né? Vou dar spoiler, mas o filme já tem mais de 10 anos. No filme, eles têm que botar objetos com os quais eles têm algum apego, né? Uhum. Pra poder o ritual se fortalecer. Então, eles põem objetos na hora ali do ritual, cada um põe um objeto que tem. Um põe aliança, a outra corta um chumacinho de cabelo e tal. Então, eles põem objetos dentro da caixinha pra conseguir, né? Dar continuidade ao ritual de exorcismo ou de apreensão, né? De Book, né? Uhum. É porque se abre a caixa, ele sai, né? E aí depois tem que botar de volta. Exatamente. Aí tem um trampo danado pra botar de volta, que é a única forma de se livrar dele, né? Se eu participo desse ritual aí, eu botar meu cabelo também, que é muito precioso, tô perdendo, cara. É verdade, cara. Um dos lances aqui, até o filme mostra isso, cara. A senhora que tá com a primeira dona da caixa no filme, né? Pessoa que originalmente aparece com a caixa no filme, ela passa a mão no cabelo assim e o cabelo dela cai na mão dela, cara. E aí ela tenta se livrar da caixa, mas aí a caixa se vinga dela, né? É interessante a cena, cara. Eu não vi esse filme ainda, tem que ver. É um filmezinho legal de ver, cara. É um filmezinho legal de assistir. Não é pesadão assim, né? Mas o enredo é bacana. Sim. Imagino que sim. Ainda mais baseado numa história real, né? Supostamente real. Exatamente. O filme menciona isso. Que a história mostra o que aconteceu com aquela família em 29 dias, enquanto eles estiveram com a posse da caixa. Essa caixa aí é o Kinder Ovo do inferno, né, cara? É verdade. Tem várias surpresinhas, incluindo um demônio brinde. O demônio brinde. Seguindo aqui na historinha, Léo, o Kevin ele seguiu o plano dele, né? Do aniversário da mãe. Ele deu a caixa pra ela, cara. Essa caixa de vinho aí. Sim. O nome dela era Dona Ida. A Dona Ida Menes. Uhum. Depois de 10 minutos, ela sofreu um derrame, cara. Olha isso. O cara deu a caixa pra mãe, 10 minutos depois ela sofreu um derrame. Sim. Ela ficou com metade do corpo paralisado e durante muito tempo ela não conseguia nem falar, cara. Uhum. E todas as vezes em que ele ia lá visitar a mãe dele, né, ela perdeu o movimento, fala também, o Kevin apontava pra caixa e ela ficava extremamente agitada quando ele fazia isso. Porra, cara, e isso aí prenota que ele deixou a caixa lá vários dias, foi lá várias vezes e ficava pilhando a mãe dele, mostrando na caixa, a mulher ficava agitada, né, cara? Já mostra a falha de caráter muito grave dele aí, né? Não, pois é, cara, o cara, porra, já tá errado de dar a caixa pra mãe dele, né? Cara, tu imagina, tu vai num garage sale, aí alguém te vende uma caixa, tu compra, tu paga, compra. Na hora que tá indo embora, a pessoa vai no teu ouvido, ó, não abre essa caixa não que tem um demônio aí, tá? Aí tu resolve dar de presente de aniversário pra tua mãe. Sim. E o cara, a primeira coisa que ele fez foi que ele abriu a caixa pra ele saber tudo que tinha dentro, né? Deve ter retirado os objetos de dentro, restaurou a caixa, se restaurou, passou só um paninho, um óleozinho de peroba. Foi suficiente pra enfurecer o demônio. Deu pra mãe dele a caixa, a mãe dele ficou ferrada, e toda vez que ele apontava pra caixa, a mãe dele tinha um piripaque, e aí, cara, ele resolveu fazer o quê? Pegar de volta a caixa e levar pra loja. Pois é, cara, pois é. Isso é um comerciante, tá, cara? O cara não perde o lucro nem ferrando. Não. Não abre mão do lucro não, mano. Pô, tá maluco. Essa caixa tinha que jogar numa fogueira, cara. Tá maluco, cara. Rápido. Enterrar lá rápido. Pois é. Mas aí, cara, foi como você falou, ele tirou a caixa da casa da mãe dele e levou de volta pra loja, né? E botou pra vender de novo. Sim. Mas a pessoa que comprou a caixa abandonou ela no dia seguinte, cara, em frente à loja dele. Sim. Né? Devolveu a caixa, largou lá, não quis nem o refund, não quis nem o dinheiro de volta. Em cima, e aí, cara, olha o motivo pelo qual a pessoa devolveu a caixa. Falou que a caixa fedia muito. Sim, no primeiro sinal o cara já devolveu. Falou, não, vou
vou ficar não, toma aí. Cara, porque assim, não tem nada pra feder ali, né? Nada. É uma caixa de madeira vazia, cara. É uma caixa de madeira com objetos, não tem nada orgânico estragado ali pra feder, nada, não tem Exato. por que feder. A não ser que seja um tipo de madeira que fede, porque tem isso também, né? Tem uma madeira que tem um cheiro de bosta. Teu pai trabalha com madeira, né? De repente tu tem experiência, mas eu não... Então, tinha uma madeira que meu pai trabalhava que tinha cheiro, quando cortava ela fresca, ela tinha cheiro de merda. Era mas depois de tratada, horrível. isso não dá mais, né, cara? Não, então depois de um tempo a madeira perde o cheiro, né, cara? Porque ela vai sim. secando. Não tinha porquê, né? Você pega um tronco de árvore, você corta ele é meio úmido, porque tem água ali dentro, né? Sim, tem a planta seiva, vive de né? água. Exato. Quando você corta a madeira pra fazer um violão, por exemplo, e o violão tá novo, o som dele é até diferente, porque aquela madeira ali ainda tá molhada, né? E aí, com Exato. o tempo, essa madeira vai secando. E aí o som do violão até muda, porque é outra acústica. Sim, com certeza. E perde o cheiro, cara. Perde mesmo. Não fica mais com aquele cheiro ali, né? Sim. Ainda mais uma caixa dessa que tinha verniz e teve um tratamento ali, né? Em cima. Não era uma madeira crua, né? Não, sim. É uma madeira que foi trabalhada. Não tinha por que feder. Bom, tempo depois disso aí, cara, a família dele se reuniu na casa dele pra passar um final de semana, né? E aí, todos os membros da família tiveram um sonho bizarro com uma bruxa horrível que batia neles, cara. Sim. Eles bofeteavam os membros da família do Kevin. E o Kevin acordou com mancha pelo corpo, cara, com marca de porrada no corpo. Meu irmão. Manifestação física, né? Cara, e aí ele ficou... Cara, demorou muito pra ele tomar atitude, né? Muito, mas muito, né? E aí ele, cara, ficou cansado dessas situações bizarras aí e resolveu fazer um leilão da caixa lá no eBay, né? Isso e, cara, é o que eu falei no início. Isso pra mim é um negócio... Eu não duvido, tá? Eu não duvido, de verdade. Eu acho que esse tipo de coisa é possível acontecer. Eu acredito. E aí, eu tô usando a palavra acredito, porque eu não posso afirmar nada, né? Que é possível acontecer um negócio desse, até por coisas que... Muita coisa que a gente não conhece, né, cara? A gente não sabe a origem, a gente não... Esse camarada aí, o Kevin, ele tava lidando com uma coisa ali que ele não conhecia. Exatamente. Então eu acho que, enfim, eu não duvido que isso possa acontecer. Mas essa parte do eBay aí, pra mim, é um negócio meio... Sei lá, tu tá com uma parada, tu vai fazer um leilão, cara. Tu vai, pô, meu irmão, tacar numa fogueira, pô, machadada e água corrente, sacou? Cara, ele no anúncio, ele se justifica dizendo o seguinte, ele teria jogado ela na floresta, né, ou se livrado dela, sim. Mas ele acha que ela tem um passado que pode ser interessante pra alguém, né, uma história, um valor histórico, então... cara. Mas eu acho que o tino de comerciante falou mais alto, ele não queria perder a grana que ele gastou, com né? Certeza, com certeza. O cara, meu irmão... eu acho que tinha essa ganância aí mesmo, cara. Não tem outra explicação. Essa mesquinharia dele, vou vender e pronto. Sim. É interessante, tem até na internet você tem um link pro anúncio original. A gente pode deixar até o linkado aí, né, cara, no nosso post. Um link pro anúncio original dele, que tem a foto da caixa e tem a descrição que ele fez em inglês. Sim. Não, a gente pode botar o link aí na descrição do episódio, pra você dar uma olhada. Na verdade, não é o link do eBay, né? Não, é um arquivo, né? Sim. Isso. Tá arquivado em algum lugar, não é o do eBay. Deve ser, obviamente, saído do ar, com certeza. Né? Com certeza saiu, né? Mas arquivaram, né, o anúncio e tal, e tá ali. Dá pra você checar o anúncio na íntegra, né? Exato. Não, inclusive, ele conta a história lá das coisas que aconteceram, né, e tal. Sim, ele descreve, né, cara, o que aconteceu e tudo que a gente falou aqui, ele descreveu no anúncio lá. Exatamente. Bom, então vamos seguir aqui falando de quem comprou do Menes, quem comprou a caixinha, né, especial. E aí comprou ciente de tudo, né, amor? Tava escrito lá no anúncio, o cara descreveu lá. Se aqui não comprou, não foi enganado nem nada, ele comprou ciente, né? Tô te vendendo esse carro aqui, tá batendo o motor, tá? Não, mas eu quero assim mesmo. Exato. Cara, tá batendo o motor. Não, vou levar assim mesmo, tá tranquilo. Tem um defunto ali na porta-mala. Não, de boa, vou levar. É isso aí que o cara tá fazendo. Sim. Bom, o vencedor do anúncio do eBay, né, foi um usuário chamado Nitsk. E o nome dele é Joseph. E arrematou o item por $140. Nitsk era um estudante universitário da cidade de Kirksville, no estado americano de Missouri, e morava com outros rapazes. As experiências que ele teve ruins, né, começaram depois que ele abriu a caixa numa festa pra impressionar as garotas. Que é tudo que acontece de ruim, é isso aí. Tô tirado de um filme, não é possível, cara. É um roteiro, né, velho? É roteiro de filme. Cara, aí o Nitsk começou a relatar essas experiências que ele teve num blog pessoal que ele fez, justamente pra falar disso. Porque eu acho que o que interessou ele foi o anúncio, realmente, que você falou, cara. O cara botou um anúncio lá, com uma descrição, né, paranormal, uma coisa diferente. O cara comprou e falou, vou usar isso como um souvenir que vai impressionar a gente nas festas, né? Bom, aí segundo o histórico dele... Cara, o cara pode montar uma banda pra
sobressair com as meninas, né? Sim. O cara pode aprender a cantar, né? O que mais? O cara pode aprender a tocar um violão. Sim. Mas não. O que ele vai fazer pra impressionar as meninas? Vai abrir uma caixa com capeta dentro, na festa. Pô, dá menos trabalho, cara. Dá menos trabalho que ter banda, dá menos trabalho. Isso é verdade. Dá menos trabalho do que lidar com guitarrista, por exemplo. Lidar com gente, velho. Lidar com umas 3, 4 pessoas, pô. Um espírito ruim já basta, pô, tá maluco. O único problema é botar o bicho de volta na caixa, né? Exatamente. Não dá pra se desfazer, né? Simplesmente não imagem, cara. Pode crer, pode crer. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP 23, Paranormal FM. Paranormal FM. Bom, segundo a descrição das experiências de Nietzsche, ele disse que começaram, né, com os odores estranhos na casa dele, uma infestação de insetos, olha, isso aqui é importante, ó, mau funcionamento de aparelhos eletrônicos e problemas na sua visão periférica. Ele começou a perder a visão. Bom, isso aí pra mim tem uma explicação. Os odores na casa, pra mim, é claramente explicável porque era um monte de cara morando junto. É uma república, né? Uma república de estudantes homens. Sim. Né? Então, assim, é uma imundície. Como é que o cara detectou o cheiro da caixa no meio disso, eu não sei. Caraca, é muito legal como você tagueou todos os homens universitários como imundos, né, cara? Tá tagueado. Aquele cheiro de saco suado, né? Cara, é isso aí, gente. Eu fui numa república de um amigo meu em Petrópolis. Cara, era sério. Os caras, a água que eles bebiam ficava no copo do liquidificador e aberto na geladeira. Era nesse nível a parada, sacou? Saquei. Então tá explicado o mau cheiro. Fogão, os caras ferviam leite, o leite vazava, ficava lá, cara. Uma crosta de leite azedo. Proteção, né? Tá encapado, né? Tá... Na verdade, eu acho que o demônio deve ter entrado na caixa por vontade própria. Porra, vou meter o pé daqui. Tá fedendo muito, vou meter o pé. Os insetos é a mesma coisa, né? Sim. Que é atraído pelo mau cheiro. Meu irmão, as baratas dançando a Macarena em cima da pia. E a visão periférica dele, problema da idade, né? Isso aí eu também tenho problema com a da idade. Isso não tem nada a ver com demônio. Jogando Diablo online mesmo. Meu irmão. Enfim, ele se cansou dessa sensação ruim e quis novamente leiloar a caixa no eBay, né? E aí, cara, pra nossa surpresa, uma terceira pessoa comprou a caixa. Cara, realmente... O mundo é isso aí por causa disso, cara, dessas pessoas aí, ó. Sim. O senhor abençoado Jason Hexton, que era diretor do Museu de Medicina Osteopática em Kirksville, no Missouri, tinha ouvido falar dessa caixa, né, através de um outro estudante que era companheiro do Nietzsche. Começou a falar que a caixa tá fedendo muito, tá muito sinistro na casa. E aí ele começou a acompanhar o blog do Nietzsche lá e viu que como as coisas aconteciam, né, começou a se interessar pela caixa. E aí, assim que ele soube do leilão, ele arrematou a caixa por $280. Ou seja, o cara comprou por 140, já vendeu por 280. 100% de lucro. Porra. Pra uma maldiçãozinha? Tá maluco, sai barato demais. Ele ficou muito feliz, né, cara? Ele queria análise da caixa, né? Queria que ela fosse analisada pra descobrir realmente o que ocorria com a caixa. E aí no dia seguinte, cara, quando ele recebeu a caixa no escritório, ele relatou que ele acordou com o olho direito parecendo que tinha sido picado por alguma coisa. Acordou com o olho inchadão. Já começou a dar uma ziquezeira no cara, né? E ele começou a sentir fadiga, né? Sentiu um gosto metálico na boca, tosse constante. Gosto metálico é gosto de sangue, né? Gosto de sangue, congestão nasal, tosse. Ou seja, o cara começou a ficar todo ferrado, né? Ele disse que ao redor da casa dele, ele ocasionalmente começou a sentir cheiro de urina de gato e de flores também. Ou seja, ele começou a sentir uns cheiros estranhos lá ao redor da casa dele. Nossa. E aí, novamente, sem saber o que fazer com aquela caixinha que ele comprou porque quis, né? A família dele estava sendo afetada. Ele pesquisou e encontrou no post do eBay, né? Do Kevin, o contato dele e fez contato para querer saber o que aconteceu, né? Pediu para ele acompanhá-lo até a casa onde a caixa foi comprada originalmente, né? Para ele poder fazer um rastreio da história, né? Sim. E aí ele ouviu a seguinte história lá do Sr. Ravella. A caixa surgiu na Polônia em 1938. Os judeus eram perseguidos e mortos aos montes pelas ruas da cidade do país, né? Então algumas mulheres decidiram fazer um ritual na tentativa de descobrir como e o que
pudesse ajudá-las, né? O que podia ser feito para ajudá-las. E elas se uniram e fizeram uma espécie de tábua Ouija, né? Com um pêndulo e conversaram com o espírito que se manifestou. Depois de muitas sessões, sempre convocando esse espírito, né? O espírito pediu para que elas trouxessem ele de volta para o mundo dos vivos, né? Trouxessem ele pro lado de cá. Elas, né, cara, naquele desespero aceitaram o pedido do espírito, mas logo depois perceberam que era um espírito do mal. E aí tentaram aprisioná-lo de volta no objeto, mas falharam na tentativa. É sempre assim, né? É isso que eu falei. Você tem que primeiro saber prender para depois soltar, né, meu irmão? E aí, cara, isso foi no dia 10 de novembro de 38, que é o famoso dia do Kristallnacht. Não sei se a pronúncia é essa. Kristallnacht, que é alemão, acredito, né? Ou polonês. Ou seja, a noite dos cristais quebrados, onde mais de 1000 sinagogas em diversos locais da Alemanha e da Áustria foram destruídas e milhares de judeus foram enviados para os campos de concentração. Então, esse aí é o dia que o portal abria. Cara, tudo ali reunido, né, meu irmão? Só merda acontecendo, traz o espírito pra cá, quer dizer... Tudo de ruim estava acontecendo ao mesmo tempo. Esse dia aí é a janela que o capeta teve pra sair. Ele ficou esperando. Né? E elas abriram a porta. Exatamente. Elas trouxeram ele pra cá, né? Bom, depois da guerra, né, obviamente que isso se alastrou por um tempo. Alguém ficou com esse espírito aí agarrado no cangote. Alguém ficou com esse encosto aí. E depois da guerra, uma das participantes conseguiu, né, fazer um ritual. Uma das meninas que participaram do ritual original conseguiu fazer um novo ritual e conseguiu aprisionar a entidade dentro dessa caixa de vinho. Aí o que eu imagino, cara? O primeiro objeto que eles encontraram por ali, né, cara? Naquela situação, ó, isso aqui é um container, vou botar ele aqui dentro. Que abre e fecha, tem essa simbologia, né? Pegaram a caixa de vinho, fizeram a cerimônia ali dentro e botaram essa caixa de vinho, né? Dentro de um baú de costura, quando ela veio embora para os Estados Unidos, depois da guerra terminada. E já nos Estados Unidos, ela falou para a neta dela, depois de muitos anos, que essa caixa continha o D-Book e que nunca tinha que ser aberta, nunca, jamais. Ela gostaria até que, inclusive, que a caixa fosse enterrada junto com ela. Ela mantinha a caixa dentro do quarto de costura dela, sempre de olho na caixa, e queria que fosse enterrado junto com ela. Então, essa é a história da avó da menina lá que avisou o Kevin que tinha um D-Book dentro. Exatamente, ou seja, a avó da menina é uma das participantes que trouxe o espírito pro lado de cá. Começou aí a história com ela, então. Exatamente, ela queria ajuda pra guerra. E o que ela colocou na caixa pra atrair o capeta? Então, cara, não tá descrito aqui qual foi a cerimônia, tá? Não tá descrito aqui na... Foi o famoso, vem aqui que eu vou te dar uma balinha. Vem cá, te dar uma balinha, vem cá. Vem cá. Te dar uma balinha, vem cá. Vem cá. Vem cá. Com certeza tava perto dela, né, cara? O espírito ali deve ter ficado com ela em encosto. Ela falou, vou me livrar agora. Eu imagino que ela tenha colocado algum atrativo ali, né? Cara, caixa, talvez. Nesse ritual aí, no filme, por exemplo, que eu te falei, eles colocam objetos pessoais das pessoas que estão participando do ritual, né? Tem que chamar o nome do espírito pra ele poder perder força, né? Aquele modus operandi normal de exorcismo, né, cara? Agora... Eu fico imaginando a logística disso, né, cara? Tu faz o ritual, aí beleza, tu abriu a caixa lá, fechou. Como é que tu sabe que o capeta tá preso lá? Cara, mas isso pô, tu não vê filme? É normal, fecha sozinha, pá. Deve rolar aquela dúvida, será que tá aí? Exatamente. Bora abrir pra gente ver se tá ali mesmo. Se tem um espírito esperto, o que tu faz? Tu só fecha a caixa sem entrar. E a pessoa, opa, tá lá dentro. Mas tem que ser um espírito malandro, né? Espírito carioca. Mas, cara, todo filme é assim, ó. O espírito entrou, a parada fecha sozinha, bate, tá tudo resolvido. No filme, né, cara? No filme, na vida real não é bem assim, né? Na vida real não é bem assim, não. É muito mais sutil, né? Exatamente, cara, exatamente. Bom, depois, cara, ela teve uma vida normal, né? Tanto quanto poderia ser normal com um demônio dentro da casa dela. Ela, aos 103 anos, cara, morreu, mas o desejo de ter a caixa enterrada junto com ela não foi realizado, porque contrariava, né, as regras do enterro judeu ortodoxo, que é uma religião da qual eu não entendo realmente nada, cara, do judaísmo, na verdade, não entendo nada mesmo. Bom, a neta decidiu fazer a venda de garagem pra desfazer das coisas da avó, e a caixa foi junto com o lote que o Kevin comprou, né? Ela empurra aquilo que ela fez, ela empurrou o lote pro cara, e no final ela falou, tem um D-Book aqui, né? Aí o cara, o quê? Ela falou, não, tem um D-Book aqui. Mas aí tem uma segunda camada de problema nesse negócio aí. A primeira camada é o D-Book. Ok. E a segunda camada é o espírito da vozinha dela inconformada que a caixa não foi junto com ela. Mas, cara, eu acho que ela relaxou. Depois que ela se livrou da responsabilidade, eu acho que ela foi tranquila pro caminho da luz, cara. Cara, mas ela queria que a caixa... Era a vontade dela em vida, da caixa junto. Cara, mas ela bateu no outro plano lá. Ela sofreu pra caramba na guerra. No Holocausto, né? Ela sofreu pra caramba. Conseguiu se libertar. Porra, ficou tomando conta de um espírito o resto da vida dela até morrer. Quando ela bateu lá de lá, tu acha que São Pedro falou, não, fica preocupado. Não, ela falou, São Pedro, agora, meu irmão, já dei pra minha neta, tô relaxada. Ela relaxou, cara. Ou quando ela tava pra atravessar o portão lá, ela, meu D-Book ficou. Pode ser também.
Pode ser também. Ela deixou preso, pô. Ela deixou preso e deixou avisado. Ela não deixou solto. Ela falou, tá aqui nessa caixa, não abra nunca, tá bom? Ela foi sagaz. Ela foi sagaz. Entregou. Alguém deu mole nessa história aí. Não, várias pessoas deram mole aí, né? Não foi uma pessoa só que deu mole nessa história. O culpado pra mim é o Kevin. O primeiro comprador lá do garage sale é o culpado. Abriu a caixa, limpou. Não, mas com toda certeza. Ele é o maior responsável dessa cagada paranormal aí, é ele. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Exatamente. Né? E o pior, ainda teve a ganância aí, quis ter lucro. Sim, não largou o osso até lucrar, né, cara? Pois Sim. é. Não, tem um dado interessante aqui, que eu, na verdade, eu não sei se é interessante, mas eu vou falar assim mesmo. Claro. Eu botei D-Book no Google Translator. Aí, cara, detectou a língua dinamarquesa. Ah, legal. E em português significa dinheiro profundo. Dinheiro profundo? Em português de Portugal? Em português. Não sei se é de Portugal. Dinheiro profundo. Só que qual é o significado do dinheiro profundo? Ele tem um significado aí que eu descobri também no Google, que significa riqueza com significado. Caramba, que legal. Será que tem alguma ligação aí com o nome desse demônio, cara? Não sei, cara. Aí. Não sei. Na verdade aqui eles não falam o nome do demônio, né? Eles falam só... O D-Book é um nome genérico para espíritos que estão assombrados. Para Alexandres da Polônia, né? Se fosse no Brasil seria Alexandre o nome. Exatamente, seria o Alexandre. A caixa de também. Alexandre. A caixa de Alexandre. Né? Então, basicamente é isso. Não sabe-se o nome. Mas, na verdade, cara, o terceiro comprador da caixa, da nossa história, que é o Jason, ele começou uma pesquisa, né? Começou a retroceder para ver se ele conseguia descobrir qual a entidade que estava dentro da caixa, né? Qual o espírito de quem, né? Sim. E ele acredita que seria o espírito de Harry Hamilton Laughlin, que foi líder do movimento eugênico, que foi a base do Hitler para iniciar o Holocausto. Ou seja, né, aquele espíritozinho leve, né, cara? Aquele espírito angelical, né, cara? Bizarro. Não, e até pra deixar claro que toda essa história do D-Book é uma lenda do judaísmo. Sim, né? sim. Originou no judaísmo. Sim. Se você tá ouvindo a gente aí, você sabe alguma coisa além, você é judeu e já ouviu falar dessa história, ou tem alguma coisa pra acrescentar, até com relação à cultura do judaísmo, fala pra gente aí. Né? Manda mensagem que a gente vai ficar feliz em ler e até pra gente aprender também um pouco. Com certeza, como eu falei, uma religião da qual eu não sei nada, eu sei que é muito rica e o folclore, né, obviamente nessa época, quantas lendas surgiram pra tentar poupar as pessoas de sofrimento, né, cara? Você precisa pegar a fé de alguma forma, né? Então, criar histórias e passar de pai pra filho, né? É uma forma de você amenizar essa dor. Isso me lembrou aquele filme A Vida é Bela, né, cara? Que o cara... esse filme é bom, né? O cara ameniza... É um filme muito triste, né, velho? Porra, muito triste. Mas é uma história lindona, né, cara? Mas deve ser um filme que deve ser, pra um ator fazer, deve ser uma delícia, né? Ah, com certeza, cara. O cara deve, meu irmão, experimentar ali muita emoção, muito sentimento, cara. né? Muita coisa. Sim. Que pode falar melhor disso aí é o Camilo, né? Sem dúvida, cara. Um cara que domina essa arte aí, né, cara? Que, realmente... Sim. Que filmaço, cara. Que filmaço foda demais, assim. Muito legal esse filme. Apesar da tristeza dele, né? Mas tristeza é um sentimento que faz parte da vida, né? Sim. Não tem jeito, não tem jeito. E aí, cara, esse camarada aí, o Jason Haxton, ele ficou sabendo dessa história toda, né? O Kevin contou pra ele, né? Qual era a origem daquilo ali, né? Da onde que veio. Porque virou um telefone sem fio, né? A caixa foi passando de um pro outro. Quando chegou no Jason, ele não sabia, né? Ele não tinha ideia do porquê daquilo ali. E aí ele começou, cara, a fazer uma pesquisa, né? Pra tentar descobrir qual era o nome da entidade que tava ali, né? Que inclusive saber o nome da entidade é uma coisa que é favorável na hora do exorcismo, né? De aprisionar, tal, como você falou. E ele passou a acreditar, baseado nas pesquisas dele lá, que o espírito que tava ali era de um cara chamado Harry Hamilton Laughlin. E ele era líder do movimento eugênico, que esse movimento serviu de base pro Hitler iniciar o Holocausto, cara. Sim. Aquele movimento de raça superior, né, cara? Exatamente. Isso aí. Bizarro, né? E aí, com a ajuda de uma moça chamada Rebecca Edery, que ela, na verdade, ela era uma livreira judaica ortodoxa, e ela morava no Brooklyn, né? E aí o pai dela estudou cabala e tudo, e aí eles foram capazes de descobrir a finalidade da caixa. E segundo ela, essa caixa servia para pôr fim aos infortúnios, e a caixa precisava de um enterro formal, de um ritual de enterro, igual a gente tem quando morre, né? Tendo no mínimo 10 pessoas, 10 homens ou um grupo de oração. Precisava de uma cerimônia mesmo para finalizar aquilo, né? Pois é. Aliás, eu tenho uma história curiosa com um judeu, cara. Fala pra gente. Eu tava nos Estados Unidos em 2013. Na época eu era viciado em The Walking Dead. Eu tava em Atlanta. Fui visitar umas áreas lá onde filmaram The Walking Dead e tudo.
E aí, cara, na véspera de eu viajar pra Nova York, porque eu ia passar 10 dias em Nova York antes de voltar pro Brasil, aconteceu aquele atentado em Boston, das bombas lá que os caras explodiram na maratona. Tu lembra disso aí? Me lembro sim, cara. Pois é, eu tava nos Estados Unidos nesse dia aí que aconteceu esse atentado e, cara, foi a pior experiência da minha vida, assim. Pô, primeiro que eu tenho cagaço de avião, né? É uma das coisas que eu tenho medo na minha vida é voar. Sim. Mas eu voo de boa e tudo, não dou escândalo nem nada, obviamente, mas eu não gosto. Ok. E, cara, quando tem um ataque terrorista em solo americano, não é a melhor hora pra tu entrar num avião, né? Compreendo. É. Cara, e aí meu voo tava marcado pra, tipo, meio-dia do dia seguinte, alguma coisa assim, pra Nova York. E Nova York, como todo mundo sabe, é um alvo, né, cara? É foco mesmo, né? É o símbolo do capitalismo americano, né? Sim. Cara, aí teve alerta de bomba no aeroporto que eu ia descer em Nova York, o LaGuardia. Caramba. Aí foi aquela história, né, cara? O voo que era pra ser meio-dia foi sair lá de Atlanta 10h30 da noite. Foi uma parada absurda, assim, entendeu? Sim. Nesse dia aí, o sistema da American Airlines caiu nos Estados Unidos inteiro. Avião nenhum tava voando nesse dia aí. Eu já tava cogitando não ir de avião, alugar um carro e ir dirigindo. Sacou? Saquei. Porque aquela situação ali não condizia com o meu cagaço de voar. Né? Tava tudo sinalizando, não vai. Né? Exatamente. Cara, finalmente consegui entrar no avião. Era um avião pequeno, avião brasileiro até, da American Eagle, que é uma companhia da American Airlines. E aí tinha um senhor sentado do meu lado, um judeu ortodoxo do meu lado. A gente foi conversando, gente finíssima, assim, perguntou como é que era o Brasil e tal. Cara, e o avião chacoalhava, meu amigo, de um jeito. Aí era o seguinte, ele levantou, porque deu o horário, parece que eles têm um horário do dia que eles fazem uma oração, né? Ele levantou, foi pra trás do avião, dava pra ver assim, ele tava uns 2 metros assim de onde eu tava pra trás, ele ficou em pé, começou a orar em voz alta. Tinha um cachorrinho latindo no bagageiro. Caraca. E o comissário de bordo com a cara de pavor. Eu falei, ih, meu irmão, é hoje que eu vou ver a luz. Caraca, meu irmão. Tudo conspirando, né? E eu com medo de, sei lá, acontecer um atentado lá em Nova York, qualquer coisa. Já tinha essa tensão no ar, né? Cara, eu te juro. Parece que é mentira. Eu contando essa história parece que é mentira. Quando o avião pousou em LaGuardia, o piloto não tava conseguindo frear o avião, cara. Caraca, velho, que doideira. O avião, assim, numa velocidade absurda, ele não tava conseguindo, o avião não tava parando, ele chamou no reverso, o avião começou a sair de lado na pista, cara, meio que derrapou de lá, foi de lado, assim. Doideira, maluco. Sacou? E o cara chamou no reverso com tudo e freou, cara, parou o avião. O piloto foi na boca do microfone e falou assim, yeah, baby. Te juro, cara, que isso aconteceu. Pô, que isso, cara? Pois é, eu contei essa história porque eu lembrei desse senhor judeu ortodoxo que tava lá e ele ficou rezando. Do nada o piloto sacou essa. E ele rezando, eu falei, cara, esse avião tem tudo pra cair, cara. Tem um senhor aqui, judeu ortodoxo, rezando. Tem um cachorro latindo no bagageiro. O comissário que deveria passar uma hora de tranquilidade tá com essa cara de pavor. Tá merda, cara. Pra completar, o avião quase não parou na pista. Caraca. Foi aterrorizante, cara. E o piloto ainda mandou essa no final, ó. Mandou, cara, te juro. Baby. Te juro, cara. Eu acho que o piloto ficou com medo de dar algum problema ali, cara. Maluco. Ficou aliviado, né? Aí o humor foi a saída dele, né? Sim. Mas enfim, foda. Mais uma história aí do Ribas que poderia ter morrido e não morreu. É, isso aí, ó. Né? Foda. Bom, Léo, e aí a Rebeca sugeriu esse enterro formal aí, né? Só que o Jason, ele fez um ritual Wicca, né? De exorcismo. Isso aconteceu lá em outubro de 2004. E ele guardou a caixa de book num baú, tipo uma arca, né? Feita de acácia, que é um tipo de madeira, né? Se eu não me engano. Eu acho que sim. E era folhada a ouro. E aí ele fez uma réplica da caixa original, né? Que na verdade essa réplica é exibida em programas de televisão, né? Até pra não correr o risco dessa maldição aí pegar nas pessoas, né? Alguém abrir sem querer, né? Porra. É, sim. E aí a original ele escondeu num local secreto longe das pessoas. É um cara sensato, né? Até certo ponto. Ele foi buscar a origem, né, da história, buscar a origem da caixa pra poder ver como é que ele fazia pra parar aquilo ali, né? Sim. Só que essa história aí gerou um alvoroço absurdo, né, cara? E ele teve que até mudar o número de telefone dele, que as pessoas ligavam querendo saber da caixa, né? Gerou muita curiosidade, né? Sim. E ele fez um site dessa caixa aí, chamado The Book Box. A pronúncia em inglês é
Die Book, né? Isso aí. Pois é. E lá nesse site tinha tipo um FAQ sobre a caixa, tipo perguntas frequentes, né, pra pessoa ir lá pesquisar. É isso aí. Pra quem quisesse ter detalhes aí sobre essa história, né. E aí ele escreveu um livro também com o mesmo nome, The D-Book Box, né. Em 2013, aí no mesmo ano que eu quase morri de avião, o Jason, ele reforçou que a caixa tava com ele ainda e não tava no Museu dos Warren, como algumas pessoas afirmavam por aí, né? Isso aí. A caixa tava com ele lá. Teoricamente, alguém surgiu com essa história de que essa caixa tava lá no porão desse museu lá dos Warren, né? Tudo que é paranormal vai acabar lá, né? Museu que junta tudo, né? A Annabelle junta tudo lá, né? Pois é, o cemitério do paranormal, né? Exatamente, cara, exatamente. Parou. O Ribinha acabou de comentar que a caixa ainda está em poder do Jason Hexon, mas na verdade ele vendeu. Ele até escreveu, sim, ele escreveu um livro intitulado The D-Book Box, além de criar um site onde respondia as perguntas acerca da caixa. Aí tá tudo certo. Ele também fez essa réplica da caixa de book e dos objetos que tinha dentro dela. Tá certo também. O negócio é que a caixa foi vendida para um tal de Zach Bagans, que ele é diretor do programa Ghost Adventures, por cerca de 10 mil doletas. Essa caixa ainda existe e ela tá lá no The Haunted Museum, uma espécie de museu do terror. Inclusive, você, para ver a caixa de book que se encontra dentro lá, dá uma redoma de vidro, você precisa assinar alguns papéis se responsabilizando por qualquer coisa que possa acontecer com você depois. A propósito, dizem que o Post Malone, aquele rapper com a boca cheia de ferro, foi amaldiçoado ao brincar com a caixa de madeira enquanto dava um rolê lá pelo museu. Mas isso aí já é história pra outro episódio. Saudade do Zé Vilk. Tá louco, eu era uma celebridade, agora fico aí corrigindo o erro dos outros. Fazer o quê, né? Além dessa história bizarra aí, Léo, que a gente tá contando, dessa caixinha maravilhosa, Kinder Ovo dos infernos, a Globo contou uma história lá, cara, lá na década de 70, né, chamada de Book, o Demônio no Brasil. É, isso aí, ó. Olha que bizarro, cara. Sim, é verdade, cara. Inclusive, assim, tem link até pro YouTube, né? Pra você assistir o especial na íntegra. Ele tá na íntegra lá. Sim. E, assim, a atriz principal, né, cara, dessa pérola da dramaturgia brasileira, né, cara, foi Regina Duarte, cara, que realmente era uma atriz muito conceituada, né, cara, muito forte atriz. Rezam as más línguas aí que o espírito ficou e não saiu mais. Essa pérola da dramaturgia aqui da Vênus Prateada, né, cara, da Rede Globo, foi estrelada pela Regina Duarte, né, cara, e não só ela, né, a José Wilker também participou, Ítalo Ross, que é um cara muito famoso, um grande ator, e eles encenaram essa história do D-Book aqui, né, de uma forma um pouco diferente, né, a parada da caixa, né, outro sistema, adaptado, mas foi bem né? interessante. É uma adaptação, né, uma adaptação. Mas também se passa numa sinagoga, né, o José Wilker, ele tava numa sinagoga, ele era um conhecedor da história, né, ele estudava o Talmud, e aí ele fica apaixonado pela menina, que é pela Regina Duarte, que é... O nome dela é Leia lá na história e tudo mais. Pra tu ver como é que o negócio é velho. A Regina Duarte era uma menina ainda. Sim, exatamente, cara. Ela ainda não parecia com Ozzy Osbourne nessa época. Não era igual Ozzy ainda. Exatamente. O demônio não tinha entrado ali ainda, né, cara? Enfim, e aí rola essa interpretação toda aí. Mas assim, a história é bacana também, interessante. Interessante que a Globo fazia essas coisas de terror e hoje em dia não faz mais, né? Praticamente nada, né? Bom, e por falar na Vênus Prateada, cara, não sei se a galera sabe, mas o Ribinha trabalhou, né, cara, nessa grande corporação que é a Vênus Prateada. Essa muralha, segundo o Silvio Santos, né? Exatamente, cara. Intransponível, né, cara? Sim. E que muita gente associa a lixo, a lixeira, né, cara? Enfim. Inclusive, você que tá ouvindo a gente aqui no episódio passado, você ouviu uma voz misteriosa aí no episódio passado. Exatamente, um terceiro componente, né? Teve gente que achou que era o ET Bilu. Que faria sentido, né, cara? Faria sentido, mas o ET Bilu já voltou pro planeta dele, ele não tá mais entre nós aqui. Com certeza, com certeza. Ele só veio aqui trazer aquela mensagem, essa era a missão do ET Bilu. Exatamente, cara, exatamente. E assim, naquelas idas e vindas pro eu vou chamar de... Vou dar um nome aqui fictício, vou chamar de Projac. Pro Projac, nessas idas e vindas... O Projaquistão, na saída na lixeira ali, nos objetos de descarte, o Ribas, viu um objeto prateado que chamou a atenção dele, foi ver do que se tratava, cara, e eram os destroços de um robozinho, velho. Um velho robozinho. Foi difícil vir pro Canadá com isso, tá? Veio desmontado, né? E pra eu explicar na alfândega aqui o que era. Sim, foi difícil. Sim.
E aí o Ribas, muito pacientemente, com todo o carinho do mundo, remontou, reprogramou e reacionou o que vocês agora vão conhecer como Alcides. Ele é meio abusado, tá? É uma inteligência artificial meio abusada. É meio infame, né? De vez em quando tem que desligar ele, porque, de vez em quando eles dão uma zoada na gente de vez em quando. A gente pensou muito antes de empregar ele aqui no Paranormal FM, né? Sim, exatamente. A gente pensou bastante aqui, mas o Alcides, ele trabalhava com o Zé Wilker, inclusive. É verdade, ele era amigaço do Zé Wilker. Fez trampo com o Zé. Não sei se na época do D-Book aqui, se ele participou, acredito que não. Mas depois ele já teve história com o Zé Wilker, né? Cara, ele era mordomo do Zé Wilker, o Alcides. Bom, e essa inteligência artificial vai estar aqui com a gente aqui, trazendo as informações aí de vez em quando, né? Exatamente. De uma forma muito educada e formal, eu acredito, né? Que é o que a gente pediu a ele. Ele vai nos corrigir aqui quando a gente falar alguma besteira, quando tiver alguma coisa pra corrigir ou acrescentar. Ele vai estar conosco aqui pra fazer as honras. Pois é. É uma inteligência artificial decadente, né? Porque tava acostumada com os holofotes da TV aberta brasileira, agora tá aqui no podcast com a gente. Viveu uma vida de glamour, né, cara? Mas... Era estrela, ela era galã de novela, cara. É verdade, cara. A primeira inteligência artificial galã de novela do mundo. Foi não um protagonista, mas foi um participante dos principais, né? Numa história bacana de novela das 8, sei lá. Pois é. Agora tá aí, ó, com a gente aqui, preso. Mas é isso. Pelo menos tá vivendo com dignidade. Mas é melhor tá aqui do que lá no Ferro Velho do lado do Projac, né? Qualquer trabalho é digno, né, cara? Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Cara, é isso. A gente quis falar dessa caixa porque a história é bem interessante. A gente tem dúvidas se é realmente uma história real ou não, né? A origem da caixa. A história da caixa é real, né? Ela foi vendida, revendida de novo e tá em exibição no museu. Mas a gente não sabe se a origem é real porque vem dessa mitologia, né? Judaica, né? Mas como a história é interessante e rola espírito, rola paranormalidade, a gente quis trazer pra cá. E assim, pode ser inventado também, né? Sim. Todas as histórias podem ser inventadas, né, cara? Mas tem alguma base, né? Alguma base tem aí pra inventar essa história, não tem jeito, né, cara? Assim, o difícil é que ela passou na mão de várias pessoas e todos tiveram problemas, né? Então isso aí... Exato. Eu acho que é um ponto comum aí que dá uma credibilidade, mas vai saber, né, cara? Assim, também não acho difícil inventar uma historinha dessa, não. Uma fanfic, né? O cara cria um post lá no eBay, aí bota uma história interessante lá. Cara, óbvio que vai ter gente querendo comprar um negócio pra ver qual é. Eu entendo seu ponto de vista. Mas, cara, já que a gente já atestou, entre muitas aspas aqui, que livros podem ser malditos, que quadros podem ser malditos, cara, é óbvio que uma caixa pode ser maldita também. Pra ele não faz diferença. Ele Sim. Mentira mesmo, vou comprar, vou deixar em casa e pronto. Sim, é verdade. É quem paga pra ver, que geralmente quem se arrisca mais é quem sofre mais, né? Pois é. É porque assim, a gente que acredita nessas coisas, que a gente acha que existe uma possibilidade disso acontecer, primeiro que a gente nem levaria essa caixa pra casa, pra começar. Exato. E se a gente levasse, no primeiro sinal, era machadada, garrafa de álcool e fogo. Sim. Isolar a caixa no silver tape pra não abrir de jeito nenhum, meu irmão, e enterrar. Então quando acontece, a gente já tá esperando a merda acontecer, né? Exato, cara, exatamente. Agora pra um camarada desse aí, não, cara. O cara, quando acontece, o cara, né, pira. Sim, cara. Aí que o cara enlouquece, né? O cara tem aquela base sólida dele ali, meu irmão. Cara. Os pilares do ceticismo dele são implodidos na base. Exatamente, cara. E aí realmente não dá pra estruturar. A gente que é cagão, o que a gente vai fazer? A gente vai rezar, a gente vai pedir benção. Mas, cara... Pois é. Eu tenho um amigo cético aqui em Montreal que ele não acredita em nada, cara. Nada. Se esse camarada um dia ver um ET, cara, ele vai pirar da cabeça na hora. Vai, né, cara? A alma abandona o corpo na hora, né? Vai ser tela azul, cara. Tela azul e só reiniciando. Eu acredito, brother. Acredito totalmente. Então é isso, meu amigo Léo. Não foi hoje que a gente summonou um capeta aqui em casa, graças a Stacheran. Ainda bem, né? Pois é.
Mas, cara, fica esse episódio aí pra você tentar descobrir o que é, ou até ver se você acredita ou não nessa história da caixa de book aí, né? Exatamente, cara. Nesse episódio a gente falou sobre invocação dos demônios, sobre exorcismo, sobre contenção de demônios em contêineres, recipientes, quer dizer, não parece não, mas a gente falou de muita coisa importante, né? Pois é. E se você faz parte da comunidade judaica e conhece tem alguma informação privilegiada sobre isso aí, manda pra gente aí também. Sim, cara, complemento de informações aqui, coisas que a gente tenha falado besteira aqui, o que Alcides deixar passar, gente, fala com a gente que a gente corrige. Que, aliás, é o nosso trabalho, né? Falar besteira. Exatamente, cara, é o que eu falei, compromisso de nada, zero com coisa nenhuma, é o nosso trabalho aqui. É isso aí. Então é isso, fica a seu cargo aí, né? Decidir se você acredita que isso aí existe ou tem a possibilidade de existir. Já ficando por aqui e recadinho de sempre, ouve a gente aí nas principais plataformas de podcast, estamos disponíveis lá, e também nas redes sociais, @paranormalfm. E se você tem uma história pra contar pra gente aí, alguma coisa, pode mandar lá no Instagram ou até por e-mail, que é paranormalfmpodcast@gmail.com. Exatamente. E agora a gente também tem o nosso Apoia-se, já falamos dele. A gente tem também esse pedido de sempre, você nos avaliar nos seus tocadores de podcast, pra gente poder crescer com consistência. E a gente se vê daqui a pouco com outro assunto aí sinistro e tenebroso. É isso aí. E, cara, a gente se vê na próxima semana. Se Deus quiser. Tamo junto aí, meu parceiro. Valeu. Um abraço. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.